aqui é diferenciada, viu? Muito trabalho, muita dedicação. Juntou, dá 60 anos. As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. That would only continue the oppression and exploitation of oppressed people in the United States, and specifically African people. Salve, salve, quebrada! Tamo de volta, só que quase, né? Não totalmente de volta, né? Tem que ficar de olho, o corona aí tá forte. Tem a expectativa de uma vacina aí, especialmente aí da Fiocruz, né? Que lançou, disse que em 2021 vai estar fazendo, mas vamos tomar cuidado, não dá pra ir pra rua aí 100%, meter o louco. Provavelmente não vai rolar aquela virada na aglomeraçãozinha que a gente gosta. Fervão. O fervo gostoso. Mas, foco na missão, que 2020 é um ano de balanço, né? Foi um ano de balanço, tá sendo um ano de balanço. E bora fazer um balanço? É disso que a gente vai falar, caralho. Caralho! A gente vai falar do quão bosta foi esse ano. Na verdade, assim, a gente também vai tentar falar das coisas muito boas que aconteceram, ou só boas, ou médias, pra gente, dentro do canal, dos assuntos que a gente tratou aqui. Vai ser meio que um balanço mesmo geral aí de tudo que tá acontecendo. Não dá pra falar balanço geral no Paraná, que a galera se mila com outra coisa. Meu Deus do céu. Mas assim, foi um ano ok se não tivesse a pandemia. Se não tivesse a pandemia, ia ser um ano qualquer, sinceramente. Preto morreu gravado, racismo... Preto morreu não gravado, racismo dentro de programas de televisão, nada mudou. Racismo no banco, na TV, lá fora, aqui dentro, na família, muita gente se decepcionando com os amigos. Descobriram de repente que racismo é uma coisa urgente e emergente. Não só no Brasil, mas também como no mundo, principalmente nesse mundo ocidental, né? Que é o mundo branco, que a gente constantemente fica falando aqui. E de repente tudo isso virou o quê? Surpresa! Meu Deus do céu! Virou surpresa, caiu no esquecimento logo em seguida, assim. Enfim, vamos falar. Bora lá. Bom, primeiramente, esse ano começou de que forma? Da hora. Esse ano começou da hora. Pelo menos pra mim começou da hora. A gente tava aqui no bloco, tocando, fazendo o mesmo de sempre junto com a negrada, fazendo um carnavalzinho gostoso. E daí chegou a filha da puta da coronavírus. Acabou com o bonde, mano. Acabou, mano. Desestruturou tudo, mano. Tava consideravelmente ok o ano. Na verdade, eu acho que ninguém imaginava da intensidade que o bagulho ia ser. Porque quando eu ouvi falar de coronavírus, que nem era o Covid até então, quando eu comecei a ouvir falar disso, caralho, simplesmente eu caguei. Tá bom, vamos. Não, eu quero ir na casa do Pedrinho. Não era Covid? Não era Covid antes, mano. Não, era Covid. Era Covid, tudo aí a mesma coisa. Mas enfim, isso foda-se, porque isso não interessa. Isso é a gente chapando. A gente esqueceu como que grava essa porra, porque a gente não aguenta mais fazer live. Verdade, gente. Chega. Assim, uma das coisas da live, muitíssimo obrigado a todas as pessoas que acompanharam ao vivo. Nosso público não é gigante, não era grande, mas é aquele público ali fiel que tá ali pra trocar com a gente, né? Tivemos, infelizmente, somente um hater declarado em 2020. Declarado. Tem aquela galera que não tem as coragem de falar na cara, botar a cara no sol. E foi no dia que eu chamei, né? Inclusive, falei assim, galera, não é pra ficar aqui concordando com tudo e tudo mais. E eu pensei assim, não, o Lucas deve ter pedido pra alguém lá xingar do nada. Propósito. Daí o cara apareceu do nada ali xingando. O cara falou que a gente era incapaz, que a gente não tinha conhecimento de nada. E ameaçou, falou assim, eu já vi vocês lá, lá onde eu trabalho lá, e o Lucas também vai lá. Eu já vi vocês lá no baile bom, que não sei quem, pá. E eu fiquei, ué. Eu fiquei animado. Olha a ousadia desse filho da puta. Eu fiquei muito animado. Porque tudo que, assim, o hater, ele é a confirmação do seu progresso. Quando você tá indo bem por um caminho, começam a aparecer pessoas que estão odiando o seu trampo porque odeiam você em si. Mas o que aconteceu? A gente teve a Covid apareceu com um burguês filha da puta branco que tava vindo da Itália, e a primeira morte aconteceu com uma empregada negra
desses pau no cu. Exatamente. Então, mais do mesmo, né, acontecendo. A gente começou a ver que o bagulho começou a se espalhar pesadamente pelas periferias, mas ressalva pra Paraisópolis, né? Teve uma quebrada de São Paulo que acabou fazendo um acompanhamento de dados bem expressivo, muito interessante ali, né? E aí a própria comunidade começou a se organizar no sentido de limitar a intensidade de propagação do coronavírus. Tipo, isso mostrou uma outra dinâmica de organização das comunidades, uma outra dinâmica que as pessoas talvez desconsideravam ou então não levavam tão a sério a necessidade dessa comunicação massificada e especial que as redes sociais acabam trazendo pra gente pra contribuir, né? Pra colaborar, pra dar uma ordem mais pragmática aí de como proceder na quebrada. Isso foi bem legal, tipo, mostrou as dinâmicas de organização que a gente não dava a atenção que precisava da forma que a gente começou a prestar por conta do coronavírus, né? Aí vem quem? Aí vem a morte. Não, mano! Quem? O Babu, mano. O Babu, nossa. É verdade. Tava rolando o Big Brother já saltei, já tô no luto já do corona. Não, mas você tá certo também, você não tá errado não. Verdade, a gente começou ali os papos ali no canal, a gente começou a falar sobre estereótipos, isso. A gente acabou de falar um pouquinho também sobre uma pincelada sobre colorismo e pá. Que puta que pariu, que tesão de live foi a nossa live de estereótipo. Pois é, puta e aí de merda, repente do nada, a gente meio que fazendo aquela previsão do futuro, né? Mas não é previsão do futuro. Previsão do presente, né? Previsão do presente, é o óbvio, né, que se dá. Aí a figura do Babu sendo linchado, animalizado, desumanizado em rede nacional, só porque é um corpo preto no mundo. E aí não é aquele corpo modelo padrão, assim, né, de preto que a galera gosta de consumir, daquele nível que é tolerável de preto, né, que é aquele que é hipersexualizado. E aí, se vocês não lembram da live do Babu e do fervo que foi, a treta que foi, enfim, corre lá no canal, dá uma olhadinha lá, vai ficar da hora, vocês vão pegar ali, pá. Nossa, se o pessoal for acompanhar todas, a gente vai tentar fazer em cima das lives que a gente fez, né, tentar fazer esse resumão. Se vocês forem acompanhar lá, tem muito conteúdo foda. Aí assim, quando veio o rolê do Babu, a gente percebeu essa animalização, inclusive pelo apelido dele, né, que ele falou lá. A gente percebeu que existe um medo do cara negro, independente se tem 1,5 milhão de câmeras gravando todas as atitudes dele. Ele é sempre um ser a ser desconfiado da sua postura, da sua conduta e coisas do tipo. O vilão. Na nossa live sobre o estereótipo, puta que pariu. Mas, enfim, o Babu, ele cai em cima dos estereótipos da live. E daí, assim, foi bacana, né? Bacana no sentido da maneira que a gente conseguiu trabalhar em cima disso, porque a gente conseguiu também dar sequências em outros estereótipos do comportamento do negro perfeito. Que também é outra forma de desumanizar, né? Porque Exato. de um lado você animaliza e torna aquilo repudiável, no outro você mitifica e endeusa, coloca num pedestal que é um cristal impossível de ser alcançado. E aí você tá encolado de todos os lados, né? Tipo, ou você é aquela figura divina, perfeita, polida, aquele diamante, né, cristalino. Ou então você é aquela coisa que não merece o direito de conviver em sociedade. As duas formas de desumanizar corpos negros: o vilão ou o Deus. E na verdade vocês têm que entender que nenhum de vocês é eu. Tô brincando. Eu pensei que ele ia finalizar pra caralho, já tava até balançando minha cabeça. Eu tenho que entender realmente que... Aí apareceu o mítico, histórico caso do George Floyd. Nossa, né? Gente. Que foi, com certeza, racialmente falando, né? Dos nossos assuntos, foi a maior bomba de 2020, talvez da nossa geração, porque nunca antes, pra gente, né, que tem, tipo, acho que até o pessoal de 40 anos. Não, eu acho que tem a ver mais com no máximo, eu tô com 27, no máximo estourando ali aos 30, né? Pra quem 30 pra baixo ali, a galera nunca talvez tenha experimentado, enfim, numa idade que pudesse ser racionalmente crítico, né? Mais ou menos ali dos 13 anos pra cima. A gente não teve uma experiência de impacto, de massificação da discussão racial de maneira popular, da forma que foi. Exato. Evidenciar de maneira sádica da forma que foi repercutida a morte do George Floyd, né? E aí, 19 de novembro, trouxe mais uma repetição da mesma tragédia, da mesma merda, que é um assassinato gravado com tons de sadismo
e crueldade, requintes de crueldade de uma maneira bem branca. Bem clássica. Né? É um clássico contemporâneo, né? Porque agora é um clássico gravado com celular. Nossa, mas, tipo, é o preto em praça pública sendo açoitado de qualquer forma. Exatamente. Assim. Os corpos dos personagens continuam sendo estigmatizados da mesma forma, o corpo preto sendo açoitado, o branco contendo e sendo o algoz constantemente, um monte de gente na plateia inerte ou vibrando, né? Parece aquele rolê de Deep Web, né? Gore, que a galera gosta de assistir e ficar se masturbando. É ridículo, mas que parece que precisa desse choque do extremo, do absurdo, pra galera conseguir considerar que a violência existe. Que é sério. A gente fala tanto do assunto que ele normaliza. Ele não normaliza da maneira que deveria normalizar. Tipo, dentro do consciente das pessoas, e beleza, essa é uma luta séria e a gente precisa levar isso com seriedade e se informar e, enfim, uma infinidade de coisas. Ele normaliza na forma de pacificação. Ele vira uma parada tão... foda-se, eles falam disso o tempo todo, eu não aguento mais ouvir falar disso. É bem isso. No subconsciente até, nem a pessoa tá levando isso a sério, assim. Que a gente só deixa passar, que cansa, que isso, que aquilo. Quando aconteceu o rolê do George Floyd, o bagulho foi tão absurdo, apesar de acontecer com uma frequência também absurda, que a parada repercutiu e foi levado muito bem conduzido pelo movimento Black Lives Matter. Só que, vamos lá, gente, a gente fez uma live depois disso falando sobre mobilização e organização, que inclusive é uma live que tem quase 1000 visualizações no YouTube, mano. É tipo um absurdo. Cara, é uma live de 2 horas e 19 minutos e tem quase 1000 visualizações. As pessoas simultaneamente assistindo com a gente, né, que aparecia no número, porque às vezes tem um delay de internet, tinham mais de 100 pessoas assistindo o bagulho. Porque aquele ego racista da brancaiada inflou de uma forma e o sentimento de culpa apareceu de uma... Gente, leva uma parada em consideração. Culpa é você simplesmente, consequentemente, lavar as mãos. Você se sente tão magoado com uma coisa que você não toma aquilo como responsabilidade sua para resolver o problema. Aí você não cria planejamento, você só se deixa levar pela emoção e a emoção passa. E toda emoção passa. Tanto passou que, né, a gente teve em maio esse absurdo, daí a gente falando da diferença de mobilização e organização, e a necessidade de uma organização é para que essas situações acabem, que elas cessem, para que a gente tenha a disponibilidade de reagir, que inclusive foi uma das coisas que a gente destacou, né? Se essas coisas acontecem nesse extremo, nesse absurdo, várias outras barreiras foram ultrapassadas para o absurdo acontecer e que foi permitido, né? Essa falta de exercício de reação constante que as pessoas não têm, que a gente não tem, né? Infelizmente, essa prática, e que torna permissivo, parece, enfim, né? Pra quem é desonesto, acha que isso é colocar a culpa em quem é vítima, em quem é alvo da violência, mas não. Se você consegue ter um mínimo de discernimento intelectual ali, né? Eu não quero chamar as pessoas de burras, mas você consegue entender muito bem que a diferença que é você reagir e não permitir que situações de violência sejam recorrentes na tua vida, ou então você simplesmente deixar passar, ficar engolindo sapo a ponto de que o absurdo aconteça na sua vida. Esse combate exige da nossa parte organização. Organização é a gente estar disposto, por conta, a gente ter nossas ferramentas, nossas estruturas individuais e coletivas para conseguir reagir a esse tipo de situação, para não acontecer de novo, como aconteceu lá no Carrefour, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e que ficou de novo todo mundo comovido, irritado, triste, chateado. Que é a mesma coisa que absolutamente nada. Né? E aí, tipo assim, se lá atrás que você tava revoltado, quis ir pra rua, colocou tua vida em risco porque tava num momento de pandemia, tudo, né? Tudo lotado, e tipo, aquilo não foi gatilho suficiente pra você se organizar, pra você fazer alguma coisa, pra você, né, pensar assim, pô, a gente foi lá na manifestação em 5 pessoas. 5 pessoas já é mais do que nada que tinha antes dessa manifestação. Já é alguma coisa, já é alguém pra você contar. E se não tem ninguém, você já tem você mesmo. E começa a partir de você. O Black Lives Matter, que a galera tanto gosta de exaltar, começou com 3 minas. Mas é organização. Eu gosto da ideia de planejamento e gestão. Planejamento é você pensar nas possibilidades futuras a partir do que você tem agora, fazendo uma estimativa. Gestão é você lidar com o que você tem agora. Se você não se planejou, o agora vai ser o mesmo que antes. O agora você não vai conseguir fazer uma gestão digna de mudança, porque você simplesmente não tem com o que trabalhar. Você trabalha com o que as circunstâncias te deram. Sinceramente, não dá pra trabalhar com circunstâncias quando a gente fala de racismo, porque vai ser sempre mais do mesmo. A gente, dentro da internet,
cresceu. Cerca de 2.500 seguidores nesse... Dobrou, né? Só no período. Não, a gente triplicou, mano. Só por conta da violência. Só por conta do bagulho do George Floyd, certo? Mas assim, eu fiz um trabalho de jornalismo praticamente em cima. Tudo o que acontecia eu tava ali mostrando, descobri um monte de fontes, descobri um monte de site, as nossas pesquisas ficaram muito mais intensas. Enfim, o Preto no Preto começou a virar praticamente uma página de jornalismo que falava o que estava acontecendo em tempo real. Aquilo é uma parada que desgasta a mente de quem tá produzindo de forma absurda. A gente cresceu muito por conta da violência. Quando a violência cessou, quando essa onda... A gente não precisa de onda antirracista, a gente precisa de antirracismo padronizado dentro de um sistema. Lógico. É um propósito, né? Tá ligado? É um propósito, exatamente. E se as pessoas não carregam isso como propósito, fica muito fácil a gente ter... É que nem o mês da consciência negra. Gente, na escola. Lembra você na escola? Tipo assim, a gente vai falar de negro ali no 13 de maio... e no dia 20 de novembro. O resto do ano não precisa mais falar de negro. Que nem lembrar o dia do índio ou o dia da árvore. Gente, tipo, a necessidade dessas datas já é a própria falha de organização da nossa sociedade. Exato. Tipo, se a gente precisa de um momento específico para lembrar, é porque no restante do mundo, da vida, dos 365 dias do ano, isso aí não existe. É como não é à toa que não tem o dia do branco. É. Eles estão lembrados o ano inteiro, porra. Olha como as coisas são atravessadoras. Tudo tá literalmente atravessado. Porque isso tá diretamente ligado ao papo de palmitagem que a gente deu. Que, tipo, a gente... Uma coisa que a galera ficou meio chocada foi quando eu trouxe que palmitagem é algo coerente na vida das pessoas. Que contra a coerência é mais difícil argumentar e é por isso que dói tanto para as pessoas serem chamadas de palmiteiras. Porque a vida delas é consumir gente branca, é consumir autores brancos, é consumir uma vida branca que é colocada como padrão de sucesso, cargos brancos dentro das empresas brancas, que são as empresas que são consideradas de sucesso, que tem a permissão, inclusive, né, de crescimento e de sucesso. E aí a disputa a disputa constante de ocupar todos esses espaços como se os únicos espaços que tivessem no mundo só fossem esses espaços brancos. E as pessoas acham um absurdo, única e exclusivamente, uma pessoa preta se relacionando com uma pessoa branca. E chama isso de palmitagem. E todas as outras relações não são palmitagem se os amigos que você prioriza são brancos, os professores que você considera inteligentes são brancos, os intelectuais que você escuta são brancos, né? Tipo, tudo que você genuinamente admira é branco. Você achar um absurdo a pessoa preta tá com um parceiro ou uma parceira branca? Porra, mano, aí o maluco é você. O maluco é você, né? Tipo, enfim, a hipocrisia. Pois é. A gente falou sobre economias pretas. Talvez foi o período que a gente fez, que a gente tentou trabalhar mais em cima dessa ideia de planejamento, né? Pra ter o que gerir, pra conseguir colher frutos, e disso veio a nossa ideia do site, enfim, de tudo que a gente tá produzindo internamente pra tentar ajudar o pessoal, principalmente aqui de Curitiba, região metropolitana. Pessoal preto. Aí assim, a gente trabalhou muito em cima disso e foi legal porque o pessoal participou muito. O pessoal participou pra caralho. Eu tenho certeza que mudou a ideia das pessoas de como elas se relacionam com o empreendimento negro, um serviço prestado por uma pessoa preta. Exatamente. E aí veio um questionamento, inclusive, não necessariamente na live que a gente falou disso, mas que inclusive da Gabi Reis, né, que acompanhou muitos desses, né, que também é uma empreendedora em Curitiba, né, que trouxe o questionamento de tipo, e essa organização? Ela começa primeiro da gente individualmente ou depois ou da comunidade? E que aí eu acabei trazendo que era necessário as duas dinâmicas ao mesmo tempo, né? Mas que mostrou ao mesmo tempo, me fez pensar, continuar pensando, de trazer a seguinte reflexão, né, de que não existe uma única forma de se organizar, não existe um único modelo de se organizar, e que também tem a ver com não existir uma única solução de emancipação para a população. Em especial, não existe uma única solução para a emancipação das violências que a população negra é alvo. E aí por isso que a gente acaba criticando direta e indiretamente todas essas teorias libertadoras, que são vendidas como o bolo do sucesso pra gente, que são o socialismo, o marxismo, o comunismo, o feminismo, o academicismo, o taxismo, tudo ismo aí que vocês gostam. Odisseu, Perseu, Teseu, um bando de eu. Como teoria salvadora, emancipadora para a população negra, ou então para os recortes, dos vários recortes, dos recortes. Isso que eu considero assim que é picadinho, quem quiser ficar bravo que fique. Tchau para quem namora. Então, pessoal, é o seguinte, como a gente passou por muita merda esse ano,
E a gente não quer se estender e deixar um vídeo gigantesco. Então a gente vai fazer a parte 1, que é tudo isso que vocês acabaram de assistir. E na parte 2 vocês acompanham como foi da metade pra frente dessa bosta de ano. Então, galera, até a próxima aí. Acompanha a gente aí ali no próximo vídeo. É daquele jeito, valeu? Beijos e queijos. É nóis.